Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu, nessa oportunidade, quero fazer uso da palavra do nosso Deus, no livro do Gênesis, capítulo número 28, versículo 12 até o versículo de número 15, que nos diz o seguinte: E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dela estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de vocês e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, onde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amados irmãos, amigos ouvintes da santa e bendita palavra do Senhor, baseado nesse texto bíblico que eu vos acabei de ler, eu quero pregar subordinado ao tema os sonhos de Jacó. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados, existem três fontes, três origens de sonhos. Existem os sonhos que provêm de Deus. E o tema da mensagem nesta noite, eu irei falar sobre os sonhos de Deus na vida dos seus servos. Né? Eu dei o tema a esta mensagem, o sonho de Jacó, porque eu me basearei nas promessas que Deus fez a Jacó por intermédio de um sonho. Né? Quais são as três origens? Quais são as três fontes dos sonhos? Primeiro, a que provém de Deus, que é uma revelação, que é Deus falando diretamente com o homem. A outra fonte, a outra origem dos sonhos, são as que provêm do maligno. Né? Os sonhos que provêm do maligno para perturbar, para levar com que o homem ele se inquiete e ele comece a maquinar coisas ruins. E qual é a outra fonte de sonhos? É da nossa própria mente, quando nós ficamos cansados, quando nós ficamos preocupados, ou quando ficamos por deveras alegres com determinadas coisas. Então há uma possibilidade muito grande que ao adormecermos, nós possamos sonhar. Mas hoje nós vamos falar acerca dos sonhos de Deus. Ou seja, não é Deus sonhando. Né? Quem sonha é o homem. Mas os sonhos de Deus, que Deus revelou aos seus servos. Bom, no contexto da leitura, em que eu vos acabei de fazer, no livro do Gênesis, capítulo 18, versículo de 12 a 15, Jacó estava fugindo da ira do seu irmão Saul. Ele havia, por intermédio de engodo, ele havia enganado seu pai, Isaque, e feito com que Isaque lhe abençoasse ao invés do seu irmão Saul. Saul era o primogênito, mas Saul ele foi profano
quando ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, ou seja, um prato de sopa, né? E Jacó, ele, induzido pela sua mãe, preparou, né, preparou todo o cenário para que fizesse com que o seu pai lhe abençoasse ao invés do seu irmão Saul. Isaac era, Esaú era o querido de Isaac, Jacó era o querido de Rebeca. E, desta forma, Isaac, achando-se que já estava, né, com os seus dias contados, já estava chegando à sua morte, e que não estava ainda, ele falou para o seu irmão, ele falou para o seu filho Esaú, que fosse caçar, pegasse uma caça, preparasse um guisado que iria comer, abençoar o seu irmão, abençoar Esaú e depois morrer. Então Rebeca, vendo isso, apressadamente chamou Jacó e revelou para Jacó o que o seu pai havia falado para o seu irmão, mandou que Jacó pegasse um dos cabritos no rebanho e ela preparou um guisado, né? E montou ali todo o cenário, né? Tudo que Jacó ia dizendo: minha mãe, eu sou liso, eu não tenho pelo, o meu irmão Esaú é peludo, né? Ela, não, pega o couro lá do animal, faz um avental e bota. Minha mãe, o meu irmão Esaú tem um cheiro do campo, e eu de casa. Não, pega a roupa que o teu irmão usou ontem, veste, para que o teu pai, ele já estava com a vista comprometida, para que o teu pai sinta o cheiro do teu irmão. E desta forma, Jacó conseguiu a bênção que era do seu irmão Esaú, né? E com isso, a ira de Esaú se elevou de uma tal maneira que aprove aos seus pais, a Rebeca e a Isaac, de enviar Jacó para Padã-Arã, para a terra, lá para os parentes de Rebeca. E desta forma, nesse trajeto, Jacó pegou uma pedra, fez de travesseiro, né? Fez de cabeceira, e adormeceu, fugindo do seu irmão Saul. Foi quando ele teve esse sonho que está registrado aqui no capítulo 28, do versículo 12 até o versículo 15, que eu vos li, né, no início da mensagem. Então, Jacó teve esse sonho, Deus revelou-se para Jacó, né, e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. E essa bênção chegou até nós aqui, né, no Ocidente. Esses fatos ocorreram lá no Oriente, lá na Ásia, né? Então, chegou já, né? E todos os povos da terra serão abençoados por intermédio da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Então, por intermédio deste sonho, Jacó agora seguiu a sua trajetória e daí ficou nas terras de Padã-Arã, foi morar com o seu tio Labão e lá casou-se com as duas filhas, né, a Léa e a Raquel, e constituiu sua família lá. E durante
o tempo que Jacó esteve lá, ele continuou tendo sonhos que eram revelação de Deus. Né? Jacó havia puxado o seu tio Labão, né? E agora ele também já estava pagando preço, né? A lei da semeadura já estava agora agindo na vida de Jacó, assim como Jacó havia enganado seu pai, né? O seu pai Isaque, para que tivesse o direito da primogenitura, ele agora passou a ser enganado, né? A ser prejudicado financeiramente pelo seu tio Labão. Né? Então, sempre nas minhas pregações, nos meus ensinamentos, eu costumo dizer que Jacó havia puxado a Labão. E agora ele estava sofrendo aquilo que ele havia feito seu irmão sofrer. Mas como a primogenitura de Deus estava com ele agora, como Deus já havia revelado-se para ele e já havia feito promessas para ele, então o que sucedera? Jacó teve outro sonho, né? No meio das negociatas, dos pagamentos que Labão ia fazendo. Então, no capítulo 31, versículo 24, diz o seguinte: então de noite Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada, capítulo 31, versículo 10 e 12. Na época do acasalamento, tive um sonho, em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras e eram salpicados e malhados. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Então, em sonho, mais uma vez, Deus revelando para Jacó, né, que como ele deveria fazer as propostas de pagamento do seu trabalho, porque ele tinha trabalhado 7 anos de graça para casar com Raquel. Eu também tinha pulado essa parte. Mas, na noite do desposamento, ao invés de Labão entregar Raquel, entregou Léa. Ele já estava alterado pelo vinho, então consumou o casamento com Léa. No outro dia, quando despertou: meu tio, o senhor me enganou. Né? Mas, com certeza absoluta, a sua consciência disse: você também não enganou seu pai? Você agora está sendo enganado pelo seu tio. Aí foi quando Labão falou para Jacó. É porque aqui no nosso país, na nossa região, nós não temos costume de dar a filha mais nova para casar primeiro do que a mais velha. Então, cumpra os dias de núpcias com a Léia e depois eu te darei a Raquel como esposa. A poligamia lá em Padã Arã era normal, fazia parte, né? Como até hoje ainda tem alguns países árabes que a poligamia é legalizada, o homem poder casar com mais de uma mulher. Então, ele disse: concluindo o período da núpcia, então eu te dou Raquel. Agora você vai trabalhar mais 7 anos para mim. Né? E 14 anos Jacó trabalhou somente por pagamento de dote das suas esposas. E daí Labão foi enganando. Aí foi quando Deus agora resolveu, né, abençoar Jacó. E agora, neste sonho, Deus revela para Jacó que ele deveria fazer a proposta para o seu sogro, que todos os animais, todas as ovelhas que parisse listrada, né, malhada, então era dele, e as lisas eram de Labão. E Labão aceitou de imediato, porque no rebanho dele não tinha nenhuma malhada, não tinha nenhuma listrada. Então Labão estava pensando que ia continuar, né, fazendo, eu comecei primeiro, pode encerrar, fazendo